Olá pessoal, bem-vindos novamente ao canal, meu nome é Renato. Hoje vamos continuar nossa série de estudos científicos vinculados a yoga e eu vou trazer para vocês aqui um tema muito específico que é sobre violência, criminalidade e se o yoga possui ou não um papel relevante nesse tipo de assunto. Como participação especial, eu trouxe para vocês também aqui um jogo muito famoso chamado GTA V. É um jogo muito violento, diga-se assim de passagem, na qual o seu objetivo é controlar 3 personagens de características bem distintas para que trabalhem juntos em prol de realizar muitos crimes organizados. E assim você tem um final feliz na qual você termina o jogo. Eu não estou incentivando aqui claramente o crime organizado e também não estou incentivando que você jogue esse jogo online comigo, mas eu gostaria de deixar aqui bem claro que esse estudo científico vinculado à criminalidade existe de fato e nós vamos agora começar a pontuar alguns pontos sobre isso. O artigo científico começa citando que essas pessoas levadas à violência e criminalidade constante são pessoas que possuem, por exemplo, uma tomada explosiva de decisões, busca frenética por novidades, comportamentos antissociais e temperamentos explosivos. Também são pessoas muito dominadas psicologicamente pelo medo, um sentimento de autoagressão levando também a comportamentos suicidas. Essas características que eu citei para vocês ficam muito evidentes no jogo GTA V, na qual os personagens compartilham a predominância para um lado e para o outro, dependendo do personagem. Porém, também o jogo ele apresenta alguns elementos vinculados à espiritualidade que eu vou mostrar para vocês agora. Como vocês podem ver, existe aí uma coletânea de livros vinculados a yoga, livros de autocura, tem um incenso, tem alguns quadros de meditação, existem alguns elementos vinculados a misticismo, algumas coisas que eu vou tratar num outro vídeo e assim por diante. E no yoga também existe a questão de você estabelecer um ritmo de ciclo respiratório respeitado em 4 etapas. Essas 4 etapas se chamam Puraka, Antarakumbhaka, Rechaka e Bahiakumbhaka. E como se não bastassem as imagens referentes à espiritualidade que eu mostrei para vocês, eu também gravei um vídeo com um desses 3 personagens que, por vontade própria, acaba praticando yoga. E perceba que ele realiza algumas posturas respeitando as 4 etapas respiratórias. Enquanto você pratica yoga com esse personagem, executando comandos usando tanto o teclado quanto o mouse, todas as mudanças de postura ocorrem quando ele está com o pulmão vazio. Isso significa que os pulmões estão com baixo volume de ar. Ou seja, isso faz muito sentido com muitas linhas de yoga, na qual você só troca de postura quando você está com pouco volume de ar nos pulmões. E aí, quando você está mantendo uma postura, você enche os pulmões, conecta-se com aquela postura, tenta conectar-se com o seu corpo, através dos sentidos conecta-se com a sua mente, ativa e aflora a sua consciência e depois expira para que você possa mudar de postura e estabelecer uma outra conexão com o seu corpo de uma outra forma. Isso basicamente é o que acontece constantemente durante uma aula de yoga. Mas muito bem, vamos voltar agora para a nossa realidade, na qual existe o estudo científico. Esses pesquisadores eles selecionaram 57 prisioneiros homens para realizarem uma sessão de yoga por semana de 90 minutos. E aí colocaram também num grupo controle 54 prisioneiros homens para realizarem exercícios diversos. Eu destaco aqui que o estilo de yoga utilizado pelo instrutor que trabalhou com esses prisioneiros chama-se Kriya Yoga. É um estilo de yoga que se baseia no Hatha Yoga, mas ele foi desenvolvido para pessoas exatamente que precisam ali de uma ajuda, um estímulo para mudanças e correções comportamentais e sociais. Esses prisioneiros realizando uma sessão de yoga por semana durante 10 semanas e o grupo controle realizando exercícios físicos genéricos, os dois tiveram ali alguma melhora em relação à convivência e tudo mais. Porém, foi muito mais o yoga que desenvolveu o senso de responsabilidade, senso de propósito, tolerância e cooperação entre eles. Um dos motivos que explica isso é exatamente algo que eu já falei para vocês aqui anteriormente. Existe uma tendência de quando você estabelece por algum tempo uma determinada postura física e você acaba sendo que ligeiramente obrigado a prestar atenção na sua respiração e no seu corpo. E aí os sentidos que são, por exemplo, de tato, de percepção do corpo, temperatura e dor,
acabam levando você para acessar a sua mente por essas vias. E conforme o praticante vai acessando a mente constantemente, através também de uma ativação de um estado introspectivo e através do corpo, através do sentido de interocepção, ele consegue acessar questões que são comuns a todas as pessoas, que é a dor, mergulhar nessa dor profundamente para descobrir algum tipo de fonte de prazer. Ele começa a saber que isso está presente em todas as pessoas e daí que existe o chamado de empatia que começa a florescer dentro da pessoa. Isso não quer dizer que no jogo GTA V o personagem que pratica yoga fique bonzinho. Na verdade, ele continua a mesma coisa. Mas uma coisa que melhora nele, fisicamente, é o aumento do fôlego do personagem. Isso também tem muita relação com a nossa realidade, porque quando você trabalha o pulmão em sua capacidade vital, fazendo uma inspiração profunda, retendo o ar, fazendo uma expiração profunda, retendo o pulmão com baixo volume, você obviamente vai trabalhar de uma maneira muito mais abrangente. E graças às técnicas de yoga, você consegue utilizar questões do pulmão que tecnicamente se chamam de volume de reserva inspiratório e volume de reserva expiratório. É muito mais próximo de utilização do espaço de capacidade vital do pulmão. E para finalizar esse vídeo, eu deixo muito claro também que existem mudanças que ocorrem no cérebro desses indivíduos, havendo, por exemplo, reduções de hormônio vinculados a cortisol, estresse e atividade simpática, e também ocorrendo aumento de hormônios vinculados ao humor e bem-estar, tais como a serotonina e a melatonina. Eu deixo aqui na descrição o link para vocês acessarem esse artigo científico na íntegra, para que vocês possam obter mais informações. Mas, em conclusão, o yoga foi utilizado com sucesso para trazer mais benefícios e ajudar na mudança comportamental e social desses indivíduos que têm uma tendência à criminalidade e violência. Portanto, fique com a gente, continuaremos produzindo mais alguns desses vídeos e a gente se vê numa próxima. Até mais!